Olá, eu sou o Jairo, Eu sou o Júnior. do Alfabetização Diária, e na série de vídeos Educação Infantil é simples, mas não é fácil, nós trataremos no episódio de hoje sobre o tema O que você precisa saber sobre a psicomotricidade. E aí, Júnior, o que é a psicomotricidade? Psicomotricidade é uma ciência que estuda a relação entre o psíquico, o afetivo e o desenvolvimento motor. Tá? Ela surgiu para estudar essa relação entre crianças e adultos que tinham distúrbios mentais e distúrbios motores, né, juntos. Então eles faziam terapias lá para o desenvolvimento motor, né, com essas pessoas, e viam que ajudavam no cognitivo, né, e vice-versa, tá? Isso muito tempo atrás. É que hoje a psicomotricidade ela está dividida em duas linhas, né, a clínica e a educacional, tá? Eu trabalho com a educacional, que é... O que aconteceu? Na década de 60, 70, houve um movimento na França, que até uma das cabeças desse movimento era um autor chamado Lebouche, né? Ele trabalhava com psicomotricidade. Pesquisador. Um pesquisador. E ele quis trazer, e quis pegar essas pistas que essa ciência trabalhava com essas pessoas que tinham esses distúrbios e trazer para a infância, né? Trazer para crianças normais, né? Naquela época. Então chamava Terceiro Tempo, acho que esse movimento. Tá? Então eles começaram a puxar para as escolas isso. Porque de acordo com ele, tá? Isso não sou eu que falo, fala que a educação física era muito especializada na época. Tá? Então ele achava que tinha que trabalhar algumas famílias de exercícios, né, para desenvolver aspectos motores nas crianças nessa primeira infância, tá? Então começou esse movimento de trazer para a escola essas coisas, tá? Então psicomotricidade hoje, se você vê de fora, assim, parece muito a educacional, né? Parece muito um trabalho de como que fala, exercícios funcionais para a criança, né? Tipo, umas atividades funcionais que a gente chama, né, para criança. Então é mais ou menos isso aí. Então a hipótese inicial era que do Lebouche, a hipótese inicial do Lebouche era de que você trabalhando exercícios motores, isso melhoraria os aspectos cognitivos. Isso, exatamente. De aprendizado. Isso, exatamente. Era essa a intenção deles, né? Aí iniciou com crianças que tinham alguma deficiência. Isso, né? Com isso eles tinham bastante resultados, tinham bastante pesquisa já sobre isso, né? Com crianças que tinham essas duas deficiências, né? Aí eles adaptaram para crianças normais. Sim, eles queriam para puxar a área educacional. Isso, era uma área clínica específica e foi para a área educacional. Isso. Ainda é hoje uma área clínica, né? Hoje você tem terapias psicomotores, né? Por exemplo, crianças que ainda tem, né? Esse atraso mental, algum problema, etc., né? Ainda carrega com ela, muitos delas carregam déficits motores também, tá? Então eles fazem essas terapias psicomotores com essas crianças. E hoje qual é a utilidade da psicomotricidade? Se você pegar essas pistas, né, que essa turma trouxe, essa galera clínica, né, mas essa área trouxe... Os pesquisadores. Isso, esses pesquisadores trouxeram, se você pegar e ver que há essa influência, né, nem às vezes direta, mas indireta também, a gente já explica sobre isso, você pode criar um programa, né, ou de estímulos motores para crianças, né? E sabe que se você der determinados estímulos, aquilo ali vai se desenvolver melhor, etc., em determinada faixa etária, que tem toda essa conta também que você tem que fazer, né? Levar em consideração. Então hoje, as escolas, né, mexe com a educação infantil,
né, fase. Você tem alunos lá, ou você é pai mesmo, né? Você é pai e tem um filho de 3, 4 anos. Ele não consegue ainda trabalhar em um esporte. É muito difícil trabalhar em um esporte com uma criança, né, de 3, 4 anos, né? Mal fala ainda, né? Então, o que você faz? Você trabalha esses exercícios que estimulam determinadas áreas do cérebro, etc., para a criança desenvolver mesmo, porque é uma época propícia para isso, para ela se desenvolver em relação ao corpo dela. Tá? Por quê? Crianças com 3, 4, 5, 6 anos, o mundo dela ainda é o corpo, entendeu? Então, ela tem que se desenvolver ali, né, de certa forma. Entendeu? A Montessori chama essa fase de período sensitivo. Isso, Que é quando a criança está trabalhando mais com o corpo, né? Reconhecendo as coisas e tal. Isso, tem vários autores, né, Piaget, Vygotsky, toda essa turma aí que mexe com educação, sempre vai trabalhar nessa área com materiais ou com habilidades, com alguma coisa sempre motora, sempre a partir da habilidade motora da criança, tá? Porque é o mundo dela, entendeu? Você pode exigir outras coisas dela, entendeu? Aí, a partir daí, você cria teorias, materiais, etc. Que é o que essa turma faz, né? E a metodologia. Metodologia, etc. Então, e na prática, como a psicomotricidade influencia no cotidiano das crianças? Que eu falei pra você, se você tem essa consciência já, por exemplo, se você é um pai, né? Você já tem essa consciência, o mundo do meu filho é o corpo dele. Ele está se conhecendo ali, etc, etc. Então, o que você faz? Você não vai trabalhar atividades para que ele cresça de alguma forma, né? Intelectualmente, afetivamente, com atividades abstratas. Porque não vai servir para nada. Porque o mundo dele ainda é aquilo. Entendeu? Então, você aponta ou você dá atenção para materiais e metodologias que trabalham mais essa área, entendeu? Não é porque teoricamente funciona assim, é porque ela vai entender melhor desse jeito, a criança, entendeu? Ela vai, por exemplo, se você trabalhar com fichas e papéis, com crianças desse tamanho, né, assim, ou trabalhar com materiais mais concretos, a eficácia do resultado vai ser melhor com materiais mais concretos, entendeu? Vai ser mais fácil de trabalhar com ela, entendeu? Então, para você transitar do concreto para o abstrato, é melhor iniciar no concreto. Com certeza. Concreto, no que é palpável. Isso, né? Que é o palpável. O que está ao alcance do corpo dela, entendeu? De materiais, até metodologias que trabalham com o próprio corpo, né? Que é a psicomotricidade mesmo. Por exemplo, relação de lado. Ela tem resolvendo o problema no corpo dela primeiro, entendeu? Depois fora. Entendeu? Então, exemplo prático que dá para ser trabalhado com o corpo e que influencia no abstrato depois. A relação de lado mesmo, que eu ia te falar, né? Por exemplo, a criança ela tem que começar a ter uma noção de lateralidade, né? Esquerda e direita. Sim. Tá, mas ela não aprende o conceito de lateralidade. E aí ela é a esquerda e a direita, hein? Então essa esquerda... Não. Ela começa a ter uma noção de que ela tem dois lados. Tem a mão esquerda e tem a mão direita, tem o pé esquerdo e tal, tem dois olhos, etc. Então, essa divisão, ela tem que ter a noção de lado. Depois que ela tem essa noção de que uma mão funciona assim, a outra aqui, ela começa a ter uma preferência por um lado, que aí surge os destros, os canhotos, né? Aí depois você introduz o conceito de esquerda e direita. Então, você vem do corpo, trabalha com objetos, etc., depois conceito. E aí você cria esse caminho, que vai ser bem mais fácil do que o inverso, entendeu? Senão ela vai ficar macaqueando conceitos, né, para depois entender o corpo dela. Não, é o contrário. Sim. E isso influencia depois, conforme ela avançar na alfabetização, influencia para ela aprender a escrever, enfim. Influencia. Para ela aprender a ler, o que lado começa, o que lado termina. Isso vai ajudar bastante o pai, né, ou a mãe, até o professor. Porque na hora, por exemplo, que ela está escrevendo uma letra, por exemplo, e ela erra a letra, o lado da letra, você fala, não, é para o outro lado. Ela tem que ter noção do que é o outro lado. Tem esse lado. Só tem outra alternativa, o outro lado. Ou, se ela estiver mais avançada, você fala, não, essa letra é para a esquerda, não é para a direita. Ou ela é para a direita, não é para a esquerda.
aí ela se corrige, entendeu? Isso vai ajudar bastante na prática pedagógica mesmo, né? No dia a dia. No dia a dia. Ajuda bastante o pai na correção dessas E coisas. cima e embaixo também, né? E sim, embaixo, mesma coisa, mesmo problema. Dentro, fora. Dentro, fora. Tudo isso dá para trabalhar com a psicomotricidade. Trabalha. Você trabalha com o corpo, com atividades físicas, entendeu? A criança entende o corpo, entende lá tudo que ela pode com o corpo. Depois ela vai para uma caneta, né, um lápis, né, e aí depois vai para mais abstrato, entendeu? E tem algum problema específico que dá para ser resolvido com a psicomotricidade? Algum caso que você conhece, a criança tinha tal dificuldade e aí foi aplicado exercício de psicomotricidade e ela conseguiu... Tá. É assim. Existem os problemas clínicos, tá? Que esse a gente não mexe. Não é minha área, não trabalho com isso. Aí os problemas educacionais, que eu falo assim, o que acontece? Às vezes uma criança chega de outra escola, né? Aconteceu comigo, que é o meu caso, que eu sou professor, né? Eu sou pai. Mas eu falo assim, chega de outra escola, ela vai fazer uma atividade em sala de aula. Por exemplo, que eu falei para você desses esquemas de letras, né? De inversão de letras. E ela não tem essa noção, tá? Você vai, como corrigir isso? Você vai ficar falando para ela, não, aqui é para um lado, aqui é para o outro, aqui é para o outro. Para ela decorar, assim, vai ser bem mais trabalhoso. Então, o que você faz, geralmente? Você vai lá no seu professor de educação física, né? Ou seu psicomotricista, ou você mesmo, né? Você cria elabora atividades, né? Um programa de uma família de exercícios, né? Que você vai aplicar com criança, tá? Aí depois que você... em conjunto, não precisa ser blocado. Em conjunto com isso, tá? Aí você vai trabalhando essas atividades em sala. Você vai ver que o resultado vai aumentar. Vai ajudar pra caramba, entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona um dia a dia de um pedagogo, de um professor de educação infantil. Tem que ter esse diálogo com o professor de educação física. E se a criança já pratica algum esporte? Isso ajuda, influencia? Ajuda muito, é a melhor opção, tá? Os esportes, qualquer esporte de grande, né, de desempenho, etc. Se teu filho consegue fazer, não tem problema nenhum, entendeu? Se ele não tem nenhuma birra com isso, né? Tem criança que não gosta daquilo, não sei o quê, mas se ele gostou e está fazendo, não tem problema nenhum. Porque é muito provável que esses esportes, a maioria dos esportes que eu conheço, eles já trabalham todas essas coisas, todo esquema corporal, tudo. E nem às vezes é explicitamente, mas, por exemplo, para ela resolver algum determinado problema dentro do esporte, ela vai forçar a criança, o esporte vai forçar a criança a resolver esses problemas, entendeu? Por exemplo, karatê, né? Karatê, kung fu, eles trabalham... Dentro do karatê tem os katas, né? E do kung fu tem os katis, né? Que é uma série de movimentos que o aluno faz, né? Que eles decoram uma série de movimentos em torno do próprio corpo dele. Alguns, né? Outros em situação de combate, etc. Então, pensa lá, no seu corpo tem um eixo. Tem um eixo aqui. Então, às vezes o kata começa de um jeito, ele faz toda essa transição de espaço só com o corpo, tá? Noção espacial, trabalha. Lateralidade, trabalha quase tudo isso. Coordenação motora. Memória, porque, nossa, são sequências. São muitas sequências, são vários katas e katis. Isso é só um exemplo de esporte. Não tem um monte. A maioria dos esportes trabalha essas coisas. Não diretamente, mas indiretamente. Entendeu? Então, se tua criança já faz, tranquilo, ginástica, né? Eu treinei basquete quando era jovem, né? Tinha pré-adolescente. E tinha várias técnicas, né? Você vai fazer uma bandeja na direita, você tem que fazer com a mão direita. Você vai fazer na esquerda, você vai fazer a mão esquerda. Porque você faz aqui e defende aqui, né? Pra não tomar um toco, né? aí, tipo, a passada que você dá pra fazer a bandeja. O ritmo corporal, você tem que ter um ritmo pra você fazer certo aquilo ali. Né? Você não vai mancando, não vai dar certo, né? Se você não fizer a passada certa. Então, os esportes praticamente solucionam vários problemas, tá? Mas é que eu falo, eles são para a área educacional, não a clínica. Né? A clínica crianças que já têm problemas, aí você vai ter numa terapia mesmo, psicomotora.
Mas se já faz esporte, é fácil você ver. Crianças que fazem esporte, você vê que o desenvolvimento motor deles é tranquilo, não dá problema nenhum, tá? E a professora, o pai, quando ele vai aplicar essas atividades de alfabetização, etc., ele não vai ter muito problema com isso, né? Ele vai estar muito bem resolvido. Né? Então essa hipótese do Lebush, lá dos anos 60, 70, da década de 60 e 70, de que a psicomotricidade, né, a parte motora influencia na parte cognitiva e tal, ela se provou verdadeira? Qual é a conclusão? Clinicamente provou, né? Ajuda, né? Eles tiveram resultados. Até existem as terapias psicomotoras e tal, né? Mas o nosso problema aqui é o seguinte, o nosso problema é assim, se alunos que não trabalham o corpo, de certa forma, eles vão ter maior dificuldade em sala de aula, né? Esse é um problema que a gente tem que resolver, né? Mas na primeira infância ajuda muito, tá? Por quê? É o que eu falei para você no começo do vídeo. O mundo da criança, principalmente na primeira infância, é o corpo. Se ela não resolve um monte de coisa que ela está resolvendo, né, ali no começo, ela vai trazer esse problema para a sala de aula, tá bom? Isso é um problema pedagógico, tá bom? Não que esse problema vai acarretar pro resto da vida dela. Não, porque senão atletas de alto rendimento seriam grandes intelectuais, né? Não é assim que acontece, tá? Não tem uma relação direta. Não tem uma relação direta, tem uma relação indireta, principalmente na pedagógica. Então, por exemplo, igual eu falei para você, crianças que chegam em sala de aula e não têm alguns conceitos bem definidos, né, que esses conceitos são trabalhados no corpo primeiro, o que dá? Vai dar trabalho. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá, resolver com ela no corpo, ela vir se desenvolvendo e depois você trabalha de forma mais abstrata. Ela vai ter mais dificuldade. Vai ter mais dificuldade, entendeu? Então, para a área educacional, o déficit motor atrapalha a gente? Na primeira infância, trabalha bastante, tá? Depois já não. Depois vai ter outros caminhos, porque o ensino começa a ser mais abstrato, etc. E, de certa forma, também as crianças tomam outros caminhos para resolver os seus problemas, né? Dentro da sua cabeça. Mas, dentro ali da primeira infância, é muito importante que a criança tenha um bom acompanhamento para a professora não ter o seu problema, para o pai mesmo que educa em casa, né, não ter esses problemas. Por exemplo, um problema, vou dar aqui, de lateralidade mesmo, né, que eu falei. Uma criança, ela começa a ter a noção de lateralidade aos 4 anos, desenvolve até os 7. Só que o que você faz? Aos 4 anos, você não pode ensinar para ela o que é esquerda e direita. Tá bem? O que você faz aos 4 anos? Você começa a trabalhar com exercícios mais concretos de que é lado para ela, dentro do corpo dela. Ó, seu lado tem um corpo, tem vários tipos de atividade. Seu corpo tem um lado. Tem 2 lados. Então, o que eu falo? Por exemplo, eu colocava uma fitinha vermelha aqui e uma verde aqui, no pé também, né? Então, eu falava, ó, você vai pegar a bola verde com o lado verde. Aí tem que pegar com o verde. Então, você vai trabalhando essas coisas e aí depois vai passando para fichas. E depois você vai trabalhar com os conceitos de lateralidade mesmo, né? Esquerda, direita, bem definido, entendeu? Só que isso já com 6, 7 anos. Então, com 4 anos, bem concreto ali. E aí você vai criando essa evolução de exercício. Tem mais exemplos assim, práticos, por exemplo, equilíbrio. O que o equilíbrio influencia? Não, o equilíbrio está muito ligado com o sistema vestibular, né? Da criança. O equilíbrio ajuda ele a ficar em pé, né? A criança cair em pé e não cair, né? Já vai ajudar pra caramba chegar uma criança e não ficar caindo dentro da minha sala, né? Do sistema vestibular de qual universidade? Então isso ajuda pra caramba, né? A criança não ficar caindo igual tonta, né? Não é todas as pessoas que têm problema com sistema vestibular fica caindo, né? Tem labirintite, etc. Um monte de problema, né? Então, por exemplo, o que você faz com o equilíbrio? Você cria uma cadeia de exercícios mais simples, para os mais complexos e trabalha com ela, tá? Só para a criança ficar em pé, né? E tranquilo. Mas e o que isso influenciaria na alfabetização, assim, na hora de aplicar exercícios e tal? Não, é que eu falei para você, de forma direta, É indireto. quase nada. É bem de forma indireta.
esse tipo de exercício. Mas são exercícios mais bem... os exercícios que mais influenciam são esses, são os de lateralidade, orientação espacial, tá bom? Que isso ajuda mesmo. A introdução ao espaço euclidiano, que eles falam, né? Que é o horizontal e o vertical, né? Depois a profundidade, a noção de profundidade das imagens, etc. Tá? Esses tipos de exercícios vão ajudar bastante na área pedagógica. Tá? Esses são os que mais ajudam. Aí só que junto com isso, você trabalha aí equilíbrio, coordenação motora, coordenação motora fina, que você vai precisar para a criança escrever, né? Esse tipo de coisa. Só que aí já começa a sair da área de sala de aula, tá? Da área que eu preciso, tá bom? Aí vai para, por isso que eu falei, o diálogo, o seu diálogo com o educador físico do seu filho, né, ou com o professor de educação física, você tem que ser bom. Você tem que chegar pro professor e falar assim, professor, ele vai, você tem que mostrar o material que você vai trabalhar pro seu professor de educação física, professor de educação infantil. Ó, meu filho vai fazer isso, tá? Ele vai entrar em contato com esse tipo de exemplos, etc, etc. O que o senhor pode fazer no que vai ajudar aqui, tá? Aí ele vai criar uma família de exercícios, né, de acordo com o cronograma, etc, e vai aplicar e vai ajudar. E quem não tem uma equipe pedagógica? Quem precisa fazer por si? Dá pra fazer, tranquilo, né? Mas qual é a dica que você daria para eles? Você pegar primeiro comprar um manual, né? Psicomotricidade, né? De manual de exercícios. Manual de exercício com grupos de família de exercício para crianças pequenas, é claro, né? E trabalhar em casa. São exercícios básicos, simples de fazer. Não é algo muito, né, difícil. Por quê? Não é um esporte especializado, não é nada disso, né? São só alguns exercícios práticos que as crianças vão trabalhar, que elas vão se desenvolvendo para desenvolver alguns conceitos para trabalhar, tá bem? Coordenação motora fina, tá? Coordenação motora fina, o professor, o que provavelmente ele vai fazer? Ele vai começar a trabalhar membros superiores, movimento de ombro, cotovelo, né? E depois vem para a mão. Porque se você reparar na escrita, não é a mão, né? Ele mexe todo isso aqui, tá? E aí depois vem para a coordenação motora fina, tá? E aí tem uma série de exercícios, tá? Que você consegue trabalhar com a criança para se desenvolver bem, conseguir pegar um lápis, fazer um movimento de pinça lá, encostar o lápis na mãozinha e escrever. E tem algum caso específico que a psicomotricidade resolve? Tipo, caso de criança que não definiu muito bem se ela escreve com a direita, com a esquerda. Um caso de ambidestria, assim se fala, né? Que é específico, é mais rápido. Resolve. Só que aí, por exemplo, não estaria na alçada do professor resolver isso, tá? Por quê? O professor pode muito bem criar um diagnóstico disso. Ele não é criar um diagnóstico, mas ele consegue perceber. Fala, opa, meu aluno aqui, ele foca muito com o olho, escreve com o olho esquerdo, escreve com a mão direita, chuta com o pé esquerdo. Acontece isso às vezes, mas às vezes, né? Então o que você faz? Isso já aconteceu comigo, já. O que geralmente você faz? Você tem, igual eu falei, se a criança está ali nos 5, 6 anos, ela está começando a definir o lado, que ela escolhe com 4, 5, 6 anos, ela está começando a escolher o lado que ela vai usar, né? Ela vai ser dessa, canhota. O que você faz? Você tem uma série de exercícios, isso em manuais de psicomotricidade tem bastante, tá? Que você aplica para você ver qual que é o lado mais dominante. Se você vê que aquele é o lado mais dominante, aí você intervém. Tá? Se ainda continuar isso, aí você tem que procurar uma terapia psicomotora. Aí já é um caso clínico. E aí você vai lá, acha lá um especialista para ele ajudar. Entendeu? Então, mas o professor consegue perceber isso. Consegue perceber o que é predominante. Isso. É o lado que a criança usa de forma predominante. Isso. E aí o jeito mais prático é assim. Você percebeu, você fala, você vai escrever com essa mão. Isso. Aí você intervém. Intervir é isso. Isso. Você vai fazer o exercício com isso. Acontecia, por exemplo, tinha um aluno que ele fazia isso. Aí tinha dia que ele pegava o lápis com a esquerda e o lápis com a direita. Eu falei, caramba, né? Que bom, né? Escreve com as duas. Só que
Aqui que estava acontecendo? Ele não estava escrevendo bem nenhuma com as duas. Entendeu? Então, porque ele estava se decidindo que lado que ele estava. Tinha 4 anos e pouco. E pegar com as duas mãos, mas não escrever bem com nenhum. Aí eu falei, caramba, o que eu faço, né? Aí beleza. Só que aí é que eu tenho formação em psicomotricidade, eu tenho mais ou menos noção como funciona. Então o que eu fiz? Você faz essa bateria de testes, né? Que tem. Até esse Lebush tem um livro que tem esses testes que você faz. Pode indicar, eu não lembro no livro, tá? Mas ele tem, é dele que eu peguei. E aí você aplica. Aí vai ter uma porcentagem lá, vai ter dominância de chute, de olho, né? Até de ouvir. Você vê que ele começa a ter uma dominância, entendeu? E aí você intervém. Na hora que ele for pegar o lapisinho, você fala, não, escreve com essa mãozinha. Eu lembro que eu peguei uma fitinha na mão dele. Fala, não, você vai escrever com essa mãozinha aqui. Pronto. Começou a melhorar lá, foi embora, não deu problema nenhum. Normalmente dá pra se resolver assim. Isso, normalmente você resolve assim. Dificilmente não... Eu nunca tive caso, mas segundo os manuais, fala assim, caso aconteça, aí você já tem que procurar terapia. Especialista. Especialista. Psicomotora para resolver esse problema. E para concluir, qual que é o benefício da psicomotricidade? Não, o que eu disse, na primeira infância, o desenvolvimento motor é a principal coisa que você tem que fazer para o seu filho, tá? Além de começar a alfabetizar, tá? Então, porque ele vai resolver os problemas dele ali naquela idade com o corpo. E a psicomotricidade ajuda isso. Ela traz sempre uma gama de exercícios que você pode fazer com seu filho em casa, tranquilo, tá? E você consegue fazer, são exercícios simples e fáceis de fazer. Você consegue fazer e aí ele se desenvolver, tá? Se ele vai para a escola, seu filho vai para a escola, com certeza o professor de educação física vai estar fazendo isso, tá? Ele vai pegar e falar, não, esses alunos aqui vão estar nessa etapa, vão estar se desenvolvendo com isso. Se não estiver fazendo isso, você, professor, tem que ir lá conversar com ele, tá bem? Para quê? Ele se desenvolver junto com essas habilidades cognitivas que a criança precisa nessa época para se alfabetizar. O que eu percebo nessa primeira infância com as crianças e tal, é que eles, quando são nenéns, estão aprendendo a andar ainda e tal, eles se esforçam bastante para conseguir executar os movimentos, para andar com perfeição, para encaixar Lego, por exemplo. E quando eles conseguem, eles têm uma satisfação, assim, eles têm uma alegria interior por conseguir. Né? Eles batem palma e tal, assim. Nenezinho eles fazem isso, é muito engraçado. Então, acho que quando a criança consegue ter um domínio do corpo, ela tem uma satisfação interior mesmo. Uma alegria, porque é uma coisa que ela precisa para executar desde as atividades mais simples até a ler, escrever, folhear um livro. Tal. E quanto mais você deixar a criança ter liberdade em manipular objetos, manipular livros, enfim, brinquedos e objetos, mais ela vai se desenvolver, vai desenvolver a psicomotricidade da criança. Inclusive a criança tem uma fase que ela tira todas as vasilhas, né, debaixo da pia, espalha tudo pela casa, fica querendo encaixar a tampa da vasilha e tal. Então você vê que a criança tem essa necessidade mesmo, né, de começar a se desenvolver corporalmente. Então acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa para falar? Não. Então, muito obrigado por assistir. Não deixe de comentar, deixar sua sugestão, que conforme a interação de vocês, nós usaremos para criar os próximos temas da série. Muito obrigado, Deus abençoe, um grande abraço, até a próxima.